Olá, boa noite. Este é o programa Personalidade. E eu estou aqui com esse programa Personalidades para entrevistar o professor Dr. Vinícius Cusi Mérida. Vinícius, boa noite. É um privilégio ter você aqui. Muito tá? obrigado. Muito obrigado. Muita alegria saber, porque eu gosto de lidar com gente da área de ensino, de saber, etc. Mesmo que a gente não saiba muita coisa, mas é bom pra gente, né? Exatamente. Cada dia mais convicto da minha ignorância, mas enfim, muito obrigado pela atenção. Mas ser convicto da ignorância neste tempo já é uma grande coisa. Assim, não, cada dia mais convicto da minha ignorância, mas enfim, eu agradeço imensamente. Espero poder corresponder. Claro que vai. Credenciais. Eu espero não decepcionar vocês com as perguntas imagina, que eu vou fazer. Pode ser O doutor Vinícius Cusi Mérida, ele tem a formação em História, licenciatura em História, em Pedagogia, né? É um pedagogo, é pós-graduado em Política, política mesmo, né? Política brasileira. Política brasileira, né? A política boa, ele é pós-graduado naquela parte boa da política brasileira. Porque existe a política brasileira que é boa, a outra que é mais ou menos e a outra que é horrível, né? Eu não sei, qual será que está sendo praticada hoje? Não vamos, deixa para lá, não vamos tentar, não vamos fazer isso não. Não essa resposta. Também é doutor, praticamente já concluiu o seu doutorado nessa mesma área, né, de saber. É um entusiasta do ensino, da vida e de princípios morais afinados. Personalidade é um título perfeito para você, né? Alguém que está descobrindo a sua personalidade, porque assim, embora eu pareça ter 40 anos e 6 meses, mas na verdade eu sou um jovem, sou de 41 anos e vivi na Faculdade Redentor, aos 38 anos, um choque de personalidade comigo mesmo. Então, assim, eu comecei a me descobrir mesmo. Parece que é uma coisa engraçada, isso que a gente acha que a formação se dá muito na infância, evidentemente, mas os 38 anos na Faculdade Redentor, e a minha vida passa muito pelas suas mãos. Meu Deus. Passa, porque eu conheci a minha esposa, trabalhando na Redentor, minha esposa é professora da Redentor, desde há bastante tempo, eu fui professor da Redentor também. Então, assim, quando eu tive 38 anos, um belo dia, dando aula na Faculdade Redentor, eu comecei a tomar, na biblioteca, comecei a tomar consciência de uma série de questões, fazendo leituras acadêmicas e observando o mundo ao meu redor. Então, assim, foi algo impactante para a minha personalidade. Que bom. Então, enfim, personalidade é um tema bom, muito interessante. Bom. Ele citou a Faculdade Redentor, que é uma instituição que eu fundei no ano 2000, dirigi durante 17 anos, fui diretor e reitor durante 3 anos, e eu e a minha família vendemos isso aí há uns 5, 6 anos atrás, e estamos tocando a vida para o outro lado. Mas foi uma experiência boa para você, mas para mim também. Porque como eu sou educador, sou psicanalista, sou homem de pensamento, de ideias, e esperança de dias melhores, não espero dias melhores socialmente, economicamente. Isso aí, para mim, é relativo, é de pouco valor. Dias melhores para o povo, para as mudanças, né, nas pessoas, né, nas pessoas. Mas foi muito bom. E você começou a citar o seu período de professor na Redentor. Mas a sua história de vida, ela circula a partir de quê? Bom, eu sou de Itaperuna, né, na cidade do Noroeste Fluminense. De família bastante humilde, enfim, eu vi na educação a minha tábua de salvação. Tem gente que vê na música, tem gente que vê no futebol, né? Enfim, na arte, etc. Eu vi na educação. Então, a minha vida, ela caminhou na dimensão da religião, dos valores cristãos, que eu tento praticar, e da educação. Eu sei que são coisas bonitas de serem ditas, mas efetivamente é verdade, porque foi a educação que me salvou. A educação que foi a mão que me salvou, a educação e o trabalho. E, enfim, eu me lembro que quando eu estava com 17, 19 anos, eu não sabia muito bem o que fazer. E foi nessa ocasião, foi nesse dia que eu lhe conheci, porque você não sabe, pastor Heitor, mas você marcou muito minha vida. Meu Deus. E eu vou falar aqui. Agora, pode falar. A gente estava conversando, né, aqui um pouquinho antes, mas assim, a minha vida, a minha história passa pelas suas mãos. E porque um belo dia eu estava na escola Colégio Estadual 10 de Maio, aí, né, bateram na porta lá e entrou um senhor lá, toma aqui, distribuindo panfletos e panfletos.
eu achei aquilo muito interessante, né? Assim, a faculdade estava surgindo em Itaperuna, enfim, era o ano de 2002, isso me marcou muito. E eu entrei na faculdade de História, meio que, falei, gente, o que eu fazia da minha vida, enfim, e aí eu fiz a faculdade de História com muitos sonhos. Muitos sonhos. Eu sonhava ser professor de Itaperuna, em Itaperuna aqui mesmo. Né? Trabalhar na rede pública, na rede privada, nunca no ensino superior, em hipótese alguma, porque o ensino superior é o Olimpo dos deuses. Não, isso é para uma gente muito evoluída. O mestrado, o doutorado, a pós-graduação, para uma gente muito evoluída. Mas você não sabe quantos deuses Roscoff tem por lá. Mas naquele momento das minhas ilusões... Pensava assim, né? Era natural. Era dessa maneira que eu acreditava, né? Então, a minha vida, ela passa necessariamente pelos bancos escolares. Ela passa por muita derrota, muito aprendizado, algumas vitórias bastante interessantes também, enfim. Mas inspirado por uma série de pessoas, personalidades religiosas também. Eu fiz o meu doutorado em Ciência e Religião, meu mestrado e doutorado em Ciência e Religião, influenciado por pessoas religiosas, por pessoas que também não são religiosas, evidentemente. Deixar bem claro que Ciência e Religião não é necessariamente uma profissão de fé. Ciência e Religião é uma análise do fenômeno religioso e pode ser desde religiosidades antigas, do mundo antigo, como também... Que, aliás, é muito rico, né? Isso. Muitíssimo rico. Mas também do mundo contemporâneo, como, por exemplo, a atuação dos evangélicos na política nacional. É um fenômeno recente, pujante, enfim. Então, assim... E tremendamente forte no Brasil. Muito forte no Brasil. Então, a minha personalidade passa aí pela formação religiosa, acadêmica, enfim, que eu estou tentando diluir agora, né? Passar para as pessoas e onde eu estou, distribuir para as pessoas, disseminar, porque nós estamos num mundo que precisamos de bons exemplos, de bons referenciais, enfim, de bons valores, de educação, de formação, porque as pessoas elas estão carentes disso. Elas buscam conhecimento. Mas, enfim, muitas vezes não encontram em bons lugares também, encontram em más formações. Enfim, a gente vive num mundo muito plural e parece que o ser humano está meio perdido. E, de alguma maneira... Você é otimista, meio perdido? Eu acho que está bastante perdido. Está bastante perdido, né? Está bastante. Está bastante perdido. Está bem desorientado, né? Mas está buscando caminhos. Pois é nesse caminho que você está inserido. E eu estive inserido também. Né? Ainda está. Ainda estou, de certa forma estou. Eu gosto de discutir, não é discutir no sentido de brigar, isso aí nunca fez parte da minha índole, né? De conversar, trocar ideias, enfim, levantar bandeiras que precisam ser alçadas para ver se a gente causa alguma alteração nessa história, né? Mas de qualquer forma, o seu legado já é bastante bom. Eu gosto dele, mas eu ainda quero fazer um pouco mais. Pelo menos você é responsável, que é o meu. É. Sim, porque se você não tivesse tido a Redentor, eu teria encontrado a minha esposa, Você enfim. Conheceu a namorada, a noiva e a sua esposa. Exatamente. Eu sou professor de História, minha esposa é arquiteta, né, chama Carolina, e aí nos conhecemos na Redentor, começamos a namorar e estamos juntos há 7 anos, nos casamos, temos um filho, enfim. Que coisa boa. Então, assim, na minha vida o seu legado já é indelével e não se trata de uma dimensão demagógica, não. Não, porque se também... trata de uma realidade, de uma realidade, constatação. Porque a minha vida também foi construída por outros. As nossas vidas são construídas por outros. Eu lembro de pessoas lá do princípio, nomes de professor e professora, eu lembro até hoje. Mas agora eu estou no dia a dia, eu encontro as pessoas, professor, lembra de mim? Mas vou lembrar. Você era desse tamanho? Agora, você está grande, gente que foi meu aluno na 5ª série, 7ª série. Eu tenho aqui em Itaperuna um ex-aluno que foi meu aluno na 7ª e 8ª série, num colégio estadual lá em Belford Roxo, na Baixada. Hoje ele é coronel da Polícia Militar, já aposentado. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui? O camarada já é coronel, não é tenente-coronel, é coronel full da Polícia Militar, aposentado. Foi meu aluno na 7ª e 8ª série. E se as pessoas ficam felizes quando se encontram com a gente, não é comigo, mas com você também, né? Vamos lá. Então a sua história de vida passa por esse projeto que veio a partir do ensino. A educação salvou a sua vida. A minha também. Com certeza. A minha também. É porque, assim, você estava me contando a sua história, eu estou longe de ser de família rica,
mas também não vim de uma família tão humilde como a minha. A minha era de acordar gritando. Sabe o que é pobre de acordar gritando? Que já acorda gritando para poder engrenar o dia inteiro. Exatamente. Mas assim, mas foi a tábua de salvação. Foi onde eu busquei formação para eu seguir adiante, para não sucumbir, enfim. Porque o sistema ele é difícil, ele é exigente, cada vez mais. E é muito difícil você manter um projeto de vida todos os dias na perseverança. Você olha para trás e fala assim, gente, mas eu consegui perseverar, eu consegui concluir uma graduação, eu consegui, enfim, construir uma casa, montar uma empresa. Porque, assim, todos os dias, isso é evangélico, inclusive, a onda bate contra. Isso é bíblico, né? O vento bate contra. Bate contra. O vento bate contra. E é bom que bata. Porque senão você não teria resistência para vencer, não encontraria uma resistência. Se você não encontrar resistência na vida, você não avança não, mano. A analogia da pipa? A pipa o avião voa por causa de quê? Exatamente. O vento vai para cima dele, a asa está construída de uma maneira tal que dá sustentação, ele vai embora. Você passa por ele e vai em frente. Sim, exatamente. Então, assim, a minha vida passa necessariamente pela educação e eu desejo, repito, eu não quero parecer dono da verdade, o melhor dos exemplos a serem seguidos, mas eu tenho procurado, com fracasso, com erro, com aprendizado, com reflexão, com pedido de desculpas e vai e volta, quedas e superações, deixar legados. Hoje eu quero deixar legado para as pessoas, assim, porque acho que é isso, o mundo está precisando. Meu amigo, doutor Vinícius Uzemérida, os educadores de fato, não só de direito, porque ser professor formado, fazer um concurso, entrar no emprego e ficar ali coçando o umbigo, tocando, empurrando as aulas só para o dia passar, chegar em casa quando você puder chegar, né? Eu já cheguei a dar 62 aulas por semana, tá? Não é coisa tranquila. Não é brincadeira, não. Tá? Mas as pessoas tocam de qualquer maneira. Mas qual é o objetivo? Ganhar aquele salário que não vai dar para ficar rico, não vai dar para alcançar os sonhos básicos, não vai, certo? Mas pelo menos uma coisa, quem é educador, quem é professor, constrói a sua obra em cima de vidas. Essas vidas são modificadas. Interessante, nós não precisamos provocar nem produzir grandes transformações, mas dar boas ferramentas para que essa gente faça as transformações nas suas próprias vidas. Essa é a verdade. Eu concordo plenamente. Sabe, vou falar uma coisa que pode parecer um pouco piegas, mas para mim tornou-se uma verdade, uma percepção. Entrei no Estado, sou professor da rede pública, da rede privada, assim, de diferentes segmentos. E muitas vezes a gente quer plantou, colheu de caráter imediato, mas a educação, ela requer paciência. E nesse mundo fast que a gente vive hoje, cada vez mais rápido, muitas vezes o professor se sente frustrado, mas a gente planta para outros colherem. Lógico. Nós já somos um produto do trabalho de outros. Sem dúvidas. Né? Somos produto de um trabalho de outro. Eu lembro de professor de matemática, professor de francês. O francês que eu aprendi no ginásio, eu fiz um concurso para o município do Rio de Janeiro e passei. Na hora de optar por uma língua, a única coisa que eu me virava mais ou menos era francês. Passei, rapaz. Eu fiquei assustado, fiquei decepcionado comigo, era para perder. Eu passei com um francês que eu estudei no curso ginasial, que o professor era veterinário. Era veterinário, ficou na França fazendo um curso de policostor, que ele é alto funcionário dos Correios naquela época, e o sistema era usado policostor. Né? Ele aprendeu francês em 6 meses e virou professor, e eu aprendi um francês legal com ele. Claro que hoje também, né? Até porque eu estou com 15 anos de idade agora, né? 7, 8, dá 15, né? Mas a sua formação nós citamos aqui. Você optou inicialmente por história, daí naturalmente para a pedagogia, foi só uma questão de... Foi, uma questão de complementação, porque elas estão intrinsecamente ligadas, né? A história, ela está muito próxima da pedagogia, e aí eu vi uma oportunidade também de trabalho com a pedagogia, e eu quis fazer, né? Então, assim, eu tenho graduação em História e Pedagogia, eu fiz a pós-graduação em Política Brasileira, fiz também o mestrado em Ciência e Religião no Centro de Estudos Martim Lutero, em Vitória, também conhecido como a Faculdade de Vitória.
fiz o doutorado na PUC Minas e na Universidade Laval do Canadá. Ou seja, a minha vida passa necessariamente pela religião. Por quê? Porque eu estudei no Centro Martim Lutero, Faculdade Unida de Vitória. Seminário de Quebec, Faculdade Laval, que é o Seminário de Quebec, e a PUC Minas. Ou seja, eu acho que a religião, ela, como tudo na vida, ela tem problemas, tem soluções, mas se alguém vier dizer para mim assim, religião é um atraso de vida. Eu estudei em 3 faculdades confessionais. A religião me salvou. Nenhuma delas colocou você para trás? Não. Não me colocou para trás. Não. Eu não estou falando para praticar religião A, B ou C. Não é isso não. Não tem, não. Mas se trata de que há um discurso clichê de que religião é um atraso, religião é uma coisa obscura, religião é ruim. Pode ser, como por exemplo, eu conheço uma pessoa que morreu com 36 anos de tanto malhar. Ah, então não faço atividade física? Não, peraí. Não, eu também, eu evito, eu evito a atividade física por causa disso. Estou vendo que os velhos, todos que fazem essas coisas, estão morrendo. Mas assim... Para quem eu não quero morrer? É um bom... Mas quando você fez o primeiro curso que você fez, de História, é um curso estratégico. Porque o conhecimento que a gente adquire da vida, da história, não é a história que você vai ensinar, não é isso aí não, isso aí é outra coisa. O produto, né, que você vai exercer, vai distribuir, vai vender, vai colocar no mercado chamado educativo é uma coisa. É a visão que você tem de mundo, das mudanças, das civilizações, de todos os percalços que a história reúne, etc., dá um handicap de consciência diferente. Muito ampla. Não tem uma outra formação que dê uma visão tão ampla. É muito ampla. Existe uma outra, sim, que dá uma visão muito ampla, que é a psicanálise em relação ao psiquismo, da mais do que a própria psiquiatria, que é uma clínica, né? Mas, veja bem, é restrita, é uma coisa menor. A história, não. A história você vê de tudo. Interessante. Eu vou citar uma frase aqui, que ela vai ser, inclusive, colocada num programa que eu faço todo sábado, chamado Tudo pela Graça. E há um módulo, entra um professor estudioso, autor de vários livros, e o quadro é um quadro novo chamado Li e Gostei. Não pode aparecer versículos bíblicos, porque o objetivo é outro. A literatura que você estiver lendo agora, a frase que impactou, você destacou, coloca e apresenta para um comentário, né? Li e Gostei. Interessante, quando eu estava fazendo o recrutamento da Força Aérea, que eu passei 7 anos, 8 meses da Força Aérea, o suboficial que foi responsável pelo treinamento, ele pintou as vigas do grande alojamento com frases de efeito. E uma delas é essa: se o velhaco soubesse da vantagem que existe em ser honesto, seria honesto só de velhacaria. Eu nunca esqueci essa frase. Sabe de quem é? Sócrates. Tá? Vê bem, algo tremendo, estupidamente, diríamos assim, sábio. Se o velhaco soubesse da vantagem que existe em ser honesto, seria honesto só de velhacaria. Isso foi de Sócrates, não foi nenhum contemporâneo aí da rede não sei o quê, de televisão, de um influencer qualquer dos dias atuais, não. Foi de um cara que nem escreveu, ele não escreveu nada. Escreveu assim, ele ditava as coisas, falava, ele não deixou nenhuma obra escrita. Sim. Tá? Não deixou. No entanto, uma coisa fantástica. Bastante. Então, a história nos coloca em contato com isso tudo. Uhum. E você, como é um intelectual e tem interesse por ela, aí aumenta. Quando você lê uma coisa, não é só aquilo que você lê, é aquilo que fez com que você recordasse de algo e projetasse para novos alvos. Com certeza, com certeza. A história tem uma problematização interessante, que por exemplo, se alguém dissesse essa frase dita por Sócrates agora... O Sócrates do lá e o Sócrates do daqui, né? Não, assim, quando você problematiza essa frase, assim, no século XX ou no século XXI, ela tem muita coisa para dizer. Mas como também no mundo antigo, em que ela foi dita, também tem muita coisa para dizer. Como na Idade Média, ela pode ser problematizada, ela é atemporal. Ela é atemporal. Ela é atemporal. Porque a sabedoria é atemporal. Ela é atemporal. Né? Então, assim, a história, ela tem trânsitos fundamentais, elementares. Por exemplo, pandemia da Covid-19 foi desesperador, terrível, quebrou as duas pernas de todo mundo. Todavia, ao olhar para a história e perceber
que a humanidade já tinha passado por momentos dolorosíssimos, piores, isso atenuava o enfrentamento da Covid-19. Saber que a humanidade é capaz e que já viveu de superar isso. De superar, isso é fantástico. Porque se a pessoa ela parar para olhar somente para o tempo presente, para o problema presente, para a realidade do tempo presente, ele cresce, fica grande demais. Assim, ela acaba, eu acho que ela pode entrar num desespero tremendo e falar assim, gente, eu não vou superar isso porque não tem como. Mas esse referencial sabe, esse referencial das gerações passadas, é importante. A capacidade de superação, ela é elementar, ela é fundamental. Ela impele, sabe? Impele as pessoas a andarem, a avançarem. Agora há pouco você fez uma citação de que muitas pessoas se referem de maneira pejorativa à religião. Não, a religião é um atraso, não sei o quê, papapá. Mas quando a gente olha para a história, e você conhece isso, a chamada Reforma Protestante, que na verdade Lutero não tinha intenção de criar uma nova religião, a intenção dele era reformar a Igreja Católica, certo? Ele não queria, ele era um monge, ele queria continuar ali. Monge agostiniano. Agostiniano, ele queria continuar, a intenção dele, claro que não deu certo nas perspectivas dele, porque a igreja era um Estado tremendamente forte, mais forte do que os reis de então, tanto que ela que sagrava os camaradas e por aí afora. Ela não aceitou a petulância de Lutero, deu aquele racha todo, depois veio Calvino, um dos reformadores, e a importância que a reforma teve no desenvolvimento socioeconômico do mundo, que ele acabou documentando e empoderando os industriais, a burguesia, a solução, e o mundo explodiu. Então, veja bem, isso não é uma questão de religião, mas de consequência da religião na sociedade. Não, o desenvolvimento econômico do mundo, do Ocidente, passa necessariamente pela reforma protestante. Passa. Ponto. Eu posso não professar religião não, alguma. Não tem nenhuma nem outra. A questão não é essa. Se trata de fazer uma observação, porque assim, se trata de fazer uma observação acadêmica das situações. Eu posso ponderar inúmeras situações que a religião foi ruim? Posso. Pode. Posso enumerar muitos problemas? As cruzadas foram. Enfim. Quanto com o Jim Jones aqui na... O Jim Jones. Foi. Tudo, essas coisas existem. Não, onde o ser humano está, você tem problemas e tem soluções. Sim. Então, assim, a religião, agora, quero destacar isso. Não se trata de falar para você professar uma religião. Se trata de você ter uma visão sóbria do que é o fenômeno religioso. Porque há uma mentira que é contada que é o seguinte: sou inteligente, sou leitor, sou intelectual, logo sou ateu. Isso é falso. É, tremendamente falso. Mas há um pensamento de lógico, que já lhe perguntaram assim, mas pastor, por que todo mundo que é inteligente é ateu? Isso é falso. Mas é uma mentira que colou bem. Até porque eu sou inteligente e não sou ateu. Exatamente. Não sou exatamente o que você está pensando aí. Nem o que ele está pensando de mim, mas eu sou inteligente. Claro. Eu não chegaria onde cheguei, sem uma boa dose de inteligência, certo? Com toda certeza. Não, de pleno acordo, eu tenho certeza disso. Mas, assim, há um pensamento de que religião é necessariamente uma coisa ruim. Como ela pode vir a ser como a política, que é fundamental? Qualquer coisa pode ser ruim. Qualquer coisa pode ser ruim. Como tudo pode Por isso, ser eu, por exemplo, estou conversando com você aqui, num papo agradabilíssimo, eu expresso isso de coração, né? Mas eu não me preocupo com o político, aliás, com a política ou com a religião, com as coisas que tem aqui e ali, pontuações erradas. Eu me preocupo com a pessoa. Né? O religioso pode ter a melhor religião do mundo, ele pode ser um fracasso, um pária, uma droga, certo? O político pode ser o pior do mundo, mas ele é político. E nós reclamamos muito dos políticos porque os bons não querem ir para lá. Aí deixa os ruins irem. Eu não vou me meter com política, só tem gente suja. Você é um cara sério? Então vá para a política. Concorra, vá lutar por ela. Né? Então, a minha preocupação é a qualidade do homem e não aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Por isso nós não temos aqui preconceito religioso.
Tá? Eu faço programa de entrevistas, faço muitos menos programas de entrevista, e eu não tenho esse problema, que o camarada é. Eu fico preocupado com o que o cara não é. Quando o cara não é bom, não gosta de trabalhar, não quer contribuir com a vida, com a sociedade, isso me ocupa, me preocupa e me incomoda. Seja ele o cara mais ilustre, digamos assim, em termos de aceitação social. Isso não faz diferença. Né? Não faz diferença. Mas você tem uma experiência na educação grande, tanto fundamental e média, ensino médio... Não, eu já trabalhei, eu sou professor há 17 anos. Eu já trabalhei, trabalho, né? Educação básica, ensino médio, superior, já dei aula para preso na zona rural, trabalhei na zona rural, na universidade, já tive aluno que ia para Guarapari de avião, então eu já trabalhei com todos os segmentos. Todo tipo de... Eu conheço a educação. Também conheço. Não, conheço. Como também, sabe, o pastor Heitor, tenho essa preocupação de não passar essa imagem, essa ideia de que sou dono da verdade. Não. Sou um exemplo a ser seguido. Não se trata disso. Estou em construção. Então, voltando à primeira pergunta, a personalidade. Minha personalidade ela ainda está em formação. Ela Lógico. ainda está em construção. Lógico, sempre. Porque isso passa necessariamente pela minha prática docente. A minha prática docente, ela tem sido uma prática reflexiva. O senhor citou Sócrates, né? O doutorado, ele trouxe isso para mim. Só sei que nada sei. Vamos trazer algumas soluções, vamos trazer algumas possibilidades, mas algumas possibilidades boas. Coisas positivas, coisas necessárias, coisas legais, que a humanidade está carecendo. A consciência do não saber, do não dominar, é que põe o homem para frente. Né? Com certeza. Porque o indivíduo que se acha, essa expressão muito usada, fulano se acha. Quem se acha não precisa de mais nada. Ele já tem tudo. Mas é um iludido. Mas ele é realmente um cara que possui uma dose enorme de ignorância. Isso é uma riqueza. Para ele porque ele pensa que isso é valor e não é valor. Mas vou te contar uma história muito rapidinho. Eu tenho um canal no YouTube, eu ministro algumas aulas bem curtinhas, chamado Entre a Cruz e a História. E aí outro dia eu estava falando de um determinado tema, e aí eu falei assim, mas eu preciso ampliar meu conhecimento sobre esse assunto. Uma pessoa foi e falou assim, mas como assim? Você é professor e precisa ampliar o conhecimento? Isso é de uma ignorância enciclopédica, como diria o enciclopédica. Porque quanto mais se aprende, mais se descobre o que a gente ignora. Certeza. Não é domínio do saber, não existe domínio do saber. O que é absoluto? Como o ser humano pode alcançar o absoluto de qualquer coisa? Tem chance? Eu vou te dar essa resposta citando um ateu contemporâneo muito famoso, dali inclusive do pensamento conservador, chamado Luiz Felipe Pondé, onde ele disse, ele é ateu, ele disse, só Deus é absoluto. Aprendi isso de um ateu. Um ateu só pode ser, porque para ser absoluto tem que ser Deus. Ele falou, só Deus é absoluto. Vamos usar o raciocínio. Seja qual for, seja quem for, o Deus. Mas só tem que ser Deus. Não pode ser um homem, né? Mas você atua no ensino superior? Sim. Recente, né? Bem recente, né? Eu comecei em 2016 no ensino superior. Eu trabalhei até 2022 no ensino superior, mas aí nos últimos 2 anos, porque meu doutorado é duplo, eu faço 2 doutorados, PUC Minas e Universidade Laval. Então eu precisei me ausentar para eu dar conta de 2 doutorados. São 2 orientadores extremamente exigentes, extremamente capazes, muito bons, muito qualificados, mas isso tem um preço. Porque assim, chegar aqui, sentar nessa cadeirinha e conversar com o senhor razoavelmente de igual para igual, razoavelmente nesses momentos assim que eu estou me dando esse direito. Sei que não é bem por aí, ótimo. Mas estou me dando esse direito. Ótimo. Isso requer muita luta. Então, muitas vezes bagagem, a gente tem que abrir mão de... Bagagem espalhada dentro dos neurônios quase todos. Mas agora, tendo concluído o doutorado, né, assim, já cumpri tudo, enfim, falta eu defender, que aí me perguntaram, mas você não está preocupado? Eu falei, não, eu estou me preparando há 10 anos, então, então já está ok. Agora sim, a preocupação pretendo durante todo um período. Para outras questões. Porque o sofrimento a gente passa durante todo o processo. Naquele momento último, assim, né, aí é tranquilo. Mas veja, é
essa formação, esse seu doutorado atual, a sua história de vida, encaminhamento, no período da universidade, que você foi o último período, agora se eu não me engano, que você trabalhou, tem uma diferença muito grande. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o estudante universitário daquela instituição e o alunado de ensino médio de hoje, né? Você sente alguma diferença? Eu percebo. O que acontece? Eu percebo, sim. Eu percebo que os nossos alunos precisam de mais consistência de questões elementares. Por exemplo, as 4 operações, ler e escrever. Porque muitas vezes o jovem, não estou nem falando de problematizações filosóficas, não. Por quê? Isso aí ele não consegue mesmo. Tela. Tela. Esse mundo digital é maravilhoso, é muito bom, é Mas sensacional. está matando muitos caminhos também. Mas está matando muitos caminhos também. É. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho discutido isso com os meus pares na educação. A tela, ela analfabetizou muito. Então, por exemplo, já há, como é que é o nome dele? Miguel Nicoleles, doutor Miguel Nicoleles, um grande nome da pesquisa, da neurociência, enfim. Ele tem apontado que os pais envolvidos estão voltando para o livro de papel, para o caderno de caligrafia. Coisas que já foram... Que é uma coisa absurda usar hoje um caderno de caligrafia, Pois nessa educação que se tem no Brasil. Mas, assim, países avançados já estão voltando porque as telas são ótimas, são fundamentais, são elementares. Você que nos assiste, você está nos vendo da tela. Pela tela. Pelo mundo digital. Ele é maravilhoso, ele é sensacional. Mas como é que ele está sendo usado hoje? Como? Então, assim... Como vê a sua cultura e a minha cultura? A minha formação e a sua formação? Papel. Papel? Eu não abro mão do livro. Não. Não abro mesmo. Riscar? Riscar, sublinhar, que o pessoal chamava anteriormente de sublinhar. Sublinhar, eu faço isso à vontade. Destaco as frases que eu quero, enfim. Então, isso passa necessariamente. Passa. Assim, vou deixar bem claro isso, assim. Nós valorizamos o mundo digital, contamos, utilizamos, etc., mas refletimos sobre o modus operandi, né, de atuação do mundo digital. A ciência avançou tanto, e na área de tecnologia de informação, por exemplo, contribuiu para uma certa e boa dose de emburrecimento. É claro que é um neologismo ásnico, diríamos assim. Sim. Porque, assim, todo professor enfrenta isso hoje. O problema, ele vai, trabalha, dá aula, sugere leitura, etc. Mas na hora do retorno, questões elementares da alfabetização estão comprometidas. Então, eu vejo isso hoje na educação básica e vejo isso hoje na graduação. E vou dizer mais, vou avançar mais. Vejo isso hoje em mim, que preciso avançar no meu processo de alfabetização. Mas você tem doutorado, mas o processo de alfabetização indo para o resto da vida. Deixa eu só responder uma pergunta. Você estava falando de literatura, enfim. Eu vou começar a ler agora um livro de um ateu, Humberto Eco, O Cemitério de Praga. Certo. Eu vou começar a ler. E esse livro, ele toca das questões religiosas, ele toca da minha formação, história, religião. E naturalmente a escrita, enfim, eu não sei o conteúdo do livro. Não. Comprei imbuído das melhores pretensões, porque fui muito bem recomendado, mas o conhecimento é maravilhoso, ele é apaixonante. Ele cobre um período muito grande de área de saber fantástica. Com certeza. Vale a pena. Mas é uma inquietação sem fim. Mas ainda bem, a inquietação é que nos põe para frente. Isso, você tem uma experiência boa na educação. Razoável. Até no ensino superior não é fácil. Não. Porque você pega pessoas mal alfabetizadas, lamentavelmente, porque a quantidade de pessoas que frequentam excelentes escolas é muito pequena no Brasil. Especialmente no interior, a maior parte vem de escola pública, né? E há um desastre que está sendo fomentado aí dentro das políticas. Uma política de números. De números. Uma política de números que não reflete a realidade. E também há uma política de intenção aí. Acho que é uma intenção de analfabetismo, de burrice. Desculpa a palavra burrice, eu sei que ela ofende os burros, ofende boa parte dos animais. Mas o que eu vou fazer? Como eles não reclamam, a gente fica à vontade, né? A gente fica à vontade. Mas a verdade é que quando o estudante chega no nível superior, ele mostra tudo que ele não aprendeu.
Exatamente. Assim, há um... você vai me perguntar hoje, o que eu ensino para os meus alunos? Eu me ensino a recriar a roda? Não, eu estou buscando hoje as questões muito básicas mesmo da alfabetização. Lógico, eu dou aula de geografia, dou aula de história, filosofia, sociologia, ensino religioso, enfim. Mas eu sei que há um estrago a ser consertado. Há um estrago por política pública fracassada, há um estrago por conta da pandemia, há um estrago por conta da digitalização da educação, há um estrago por conta da negligência de políticas públicas, há um estrago por conta da preguiça do aluno, há um estrago por conta da ausência da família. Então, e há um estrago também. É grande. E há um estrago também encontrado e produzido pelos maus professores, né? Que estão se aproveitando dessa negligência toda das políticas e da família, etc. Estão trabalhando, muitos deles, não são todos, claro, mas muitos estão trabalhando da pior maneira possível, irresponsavelmente até. Muitos não têm estímulo. Nenhum. Não tem estímulo. Falta respeito no ensino da escola. Falta respeito no ensino. Por exemplo, hoje em dia é muito comum você entrar numa escola pública e encontrar uma sala com 40 alunos. É muito difícil dar aula numa escola. Uma coisa é você dar aula... Vou dar um curso para adultos com 40 alunos. É uma coisa. Outra coisa é você pegar menino de 13 anos. Não tem como. Não tem como. Há essa negligência pública. Isso precisa ser dito. Quer agrade, quer desagrade. Porque não dá para você colocar 42 alunos de 13 anos numa sala de aula, porque a internet, com todos os problemas, ela é muito mais atrativa do que qualquer aula. Porque na internet tem um TikTok, tem 1 milhão de aplicativos, 1 milhão de situações. Eles não aprendem o que precisam, mas de qualquer maneira aquilo atrai imagem, envolve mais. Evidentemente. É agradável, sim. O tempo que passam ali é... Porque pega esses dois... É isso aqui, esses 2 dedos. Aqui tem um celular. Legal. Bacana. E não precisaria nem ter 5, né? Bastava ser igual um caranguejo, só com o Porque isso, você precisa os adolescentes é 1 ou 2 dedos, as crianças, enfim. Já nasce para dar o telefone para ele, que o bebê está pegando então, assim, e está alterando. Isso assim, e manter a atenção em um professor que fala por 40 minutos, 50 minutos, 1h30, é muito difícil. Entende? Dando aula de história antiga e medieval? Aula de história antiga, medieval, por exemplo, eu já me senti muito angustiado chegar na zona rural, tenho experiência com a zona rural, e falar de Revolução Francesa. O assunto é interessantíssimo. Puxa, a Revolução Francesa... Uma coisa fabulosa. Ela é uma temática, inclusive, que nós vamos abordar no que tange a questão do conservadorismo, evidentemente, que sim. Mas, assim, é muito, muito difícil falar hoje, por exemplo, da Revolução Francesa para adolescentes... Eles não visualizam, eles não conseguem visualizar. Eles não conseguem visualizar. Esse é um problema. A educação oferece hoje, nos modos que estão sendo praticados, dificuldade de fazer com que o aluno visualize, porque ele é um mundo muito distante e cada vez mais distante por força de todo esse avanço de tecnologia. Poderia ser minimizado, por exemplo, com leitura. A leitura, ela estimula a imaginação. Você pega uma pessoa que lê e você pede para ela desenvolver um curso, um assunto, etc., a mente dela está treinada. Porque a gente aprende a fazer fazendo. Isso é bastante óbvio, mas isso está esquecido, isso é ignorado. Então, assim, uma pessoa que tem leitura, ela desenvolve um discurso de introdução, entende? Assim, de introdução, desenvolvimento, conclusão. Princípio, meio e fim. Isso é intrínseco a ela. Você conhece a pessoa que tem uma leitura, uma base de leitura legal. Então, assim... repito, a imagem é importante, visualizar o trono de Napoleão é importante, com toda certeza, visualizar os lugares históricos, as imagens, ouvir os sons, enfim, tudo isso é maravilhoso. É claro que é, mas isso é um aliado, isso é acessório. É acessório. Isso é acessório. O tutano, isso não é substituído. Nós estamos vivendo num mundo que está ausente de tutano, de conteúdo. Conteúdo denso que eu estou falando. Conteúdo na internet tem muito. Mas os alunos hoje não sabem formular, não sabem entender um enunciado de uma pergunta, às vezes. Eles não sabem o que estão respondendo. Não. É lamentável. Bom, mas veja bem, dentro desse caminho de educação, você tem, evidentemente, outras experiências e outros sonhos na área do ensino, né?
Porque você é aquele aquele perfil de professor, de sonhador, de que quer o melhor, enfim, é o que deveria ter, todos deveriam ser assim, mas nem todos, lamentavelmente, são. Mas você não só tem seguido por esse caminho, mas você se envolveu muito na área da política atual e isso acabou jogando uma âncora dentro do conservadorismo. E o que eu aprecio profundamente, né, conservadorismo, né? Porque, na verdade, um bom professor, eu não sou bom, mas pelo menos eu sobrevivi. Os alunos me mataram, embora um tenha tentado, etc., eu sobrevivi. Mas eu sou muito entusiasta do conservadorismo. Eu não gosto de coisas muito arrojadas, que tire o ser humano dentro do centro do progresso. Eu acho que isso aí tem que ser repensado. Como é que você chegou a isso aí, por quê e o que você tem a dizer de bom? Mata Virgem. Ah. O que acontece? Sou professor de História, como professor de História, então necessariamente eu sou um enjorras revolucionário comunista. Certo. Ou deveria ser, mas não. Mas isso também não quer dizer que, repito, na produção historiográfica, hoje, no Brasil, pessoas que pesquisem o conservadorismo, somos pouquíssimos. E a gente tem conservadorismo filosófico, conservadorismo qualquer político, área, né? conservadorismo religioso, etc. Por quê? Porque as ciências humanas, elas tornaram-se muito ideologizadas. E onde tem ideologia demais, você tem ciência de menos. Isso é um problema. Porque, então, assim, por que eu desejo... Eu já comecei a pesquisar ali no conservadorismo. Porque não tem. É uma mata virgem. Então, assim, eu quis buscar um diferencial. Não estou falando que eu sou melhor, pior, nada disso. Estou dizendo que eu desejo ampliar fronteiras do conhecimento. Não estou falando para você ser conservador, nada disso. Eu estou dizendo que, até mesmo porque o material que eu produzo é a história do conservadorismo católico do bispo de Campos, que desafiou o Papa João Paulo II, chamado Antônio de Castro Maia. Quem pesquisou Antônio de Castro Maia antes de mim? Ele promoveu o maior cisma na história do catolicismo brasileiro. Ele foi bispo de Campos entre 48 e 81, rompeu com a Santa Sé, promoveu uma divergência no catolicismo, que é chamado de cisma. Enfim, não vou problematizar as questões teológicas, mas assim, antes de mim, Zélia Seiblitz tinha escrito sobre ele. E só. Muito bom. Ou melhor, a Zélia Seiblitz escreveu sobre o problema de Campos na década de 80. Gisele Zanotto escreveu sobre a TFP 2007. Rodrigo Copo Caldeiro, meu orientador, escreveu sobre Castro Maia durante o concílio. Mas, assim, são recortes muito pequenos. E o conservadorismo não é só Castro Maia. O conservadorismo é uma gama imensa de pessoas que atuam na religião, na política, na filosofia, em diferentes segmentos sociais. E as pessoas podem dizer assim, conservadorismo, é o cara tacanha, é o cara atrasado, é quem não gosta de tecnologia. Conservadorismo, eu estava lendo sobre isso hoje, é a manutenção das desigualdades com estabilidade e segurança. Isso é um conceito, um dos conceitos sobre conservadorismo. É extraordinário esse aí. Então, assim, repito, estou preocupado com isso. Não se trata de eu dizer para você assim, seja conservador, seja progressista, seja de direita ou de esquerda, você é absolutamente livre. E a respeito da liberdade, Heitor, é um princípio do conservadorismo. Lógico que é. O respeito da liberdade, porque assim, o que toca assim, a bandeira principal da esquerda é a igualdade. O conservadorismo não preza pela igualdade. Não. Mas ele preza pela manutenção da liberdade, da estabilidade e da segurança. Exatamente. Veja bem, interessante que eu vou citar aqui, não estou fazendo apologia de religiosa, não, mas uma palavra de Jesus Cristo, diante de um papo lá com os seus, aqueles chamados discípulos, né, seguidores iniciais, que disseram, olha, seria isso interessante, seria muito bom, que a gente poderia vender e dar o dinheiro. Não era interessante, vamos dar para os pobres. Vai lá, alto lá. Pobre vocês vão sempre encontrar pelo caminho. Ou seja, as diferenças caracterizam exatamente o equilíbrio.
diferenças harmônicas. Harmônicas, Deixar né? bastante claro quando se trata de eu defendo o magnata milionário e o pobre miserável. Não é isso não. Se trata disso. Isso é princípio do conservadorismo, a manutenção da desigualdade harmônica com Exatamente. estabilidade e equilíbrio. Todos podem ser ricos? Não. Todos têm que ser pobres? Não. Certo? Todos serão excessivamente sábios? Não. Correto? Então, a sociedade ela está equilibrada em cima das diferenças harmônicas, né? Bem intencionadas, civilizadas, diríamos assim. Esse é um princípio, é o que eu creio. Isso aí é conservar o que deu certo até agora. Por que eu vou inserir, não estou falando contra ninguém, por que eu vou inserir uma política que eu sei que é nefasta? Um tipo de política que eu sei que não deu desenvolvimento a nenhum povo que abraçou. Parei. Embora tenha um nome bonito. Ah, mas nome bonito é fácil. Mas assim, essa questão do nome, ela é muito, muito interessante, porque eu conheço situações, se você conhece, e você também que está me vendo conhece, você conhece situações feias com nome bonito. Existem situações muito feias, já se fizeram muita coisa em nome de Deus. Já se fizeram muita coisa em nome de Jesus Cristo, fizeram muita coisa em nome mataram da muito e vão matar ainda. Já se fizeram muita coisa em nome da democracia, a igualdade, liberdade, Não, fraternidade. recentemente, inclusive, tem países que de nome de república, né, democrática e era exatamente o que não é. Que não era, não tinha nada. Aliás, existe. República popular e não é. Que não é. Sim, com certeza. O conservadorismo, ele é... Eu me debruço sobre essa dimensão do conservadorismo. Eu tenho projetos nesse sentido de compor, de difundir conhecimento, se referencial literário, porque tem pouco. Não é porque eu sou muito bom, não, é porque tem pouco. Pessoas... Não, mas você fazendo a coisa bem feita, é isso que precisa ser feito. Ninguém tem que fazer melhor do que os outros, mas fazer bem feito, só isso. Enfim, eu desejo trabalhar com essa questão do conservadorismo, explicando o que é, para que você possa aderir ou recusar de maneira consciente. Mas eu conheço, eu li, eu sei do que se trata, entende? E a partir daí... Só um adendozinho aqui, que a gente está sendo entrevistado a ele, mas não dá para ficar sem meter o bedelho, né? Meter o bedelho da conversa, né, ministro? Eu sou evangélico, você sabe, você é católico, eu sou evangélico, eu sou pastor, não escondo isso de ninguém, eu tenho gloriosamente ostentando esse título. Não sou só pastor, né? Sou pastor, sou psicanalista, sou piloto de avião, eu sei. Só nunca fui assaltante, né? Essas coisas, essas variantes aí eu não pratiquei. Mas no meio evangélico, eu sou batista e eu sou conservador. Mas você é conservador, sim. Mas eu não falo de um conservador, de um modelo de igreja evangélica de 100 anos atrás, não é isso não. Tá? Porque aquilo lá talvez não fosse tão conservador quanto a palavra conservadorismo explica. Eu sou conservador com questões de valores, de princípios, de ética, de norte que a coisa tem que tomar. Aí eu sou. Por causa disso eu acabo divergindo dos mais modernos. Quer ver uma bobagem? Bobagem. Eu digo bobagem, não estou fazendo referência a você. Aqui é um programa à vontade. Mas eu, por força de ofício, eu preciso estar de terno. Os programas que eu faço, estou sempre de terno. Mas isso é uma postura acadêmica aqui, na minha relação. Não exijo nada de ninguém. Mas num púlpito de igreja, por exemplo, quando eu sou convidado a pregar, eu vou de terno. Nunca de manga de camisa. Os pastores hoje não querem usar mais terno. Sim. Isso é bobagem? Isso não modifica nada dos princípios de fé, etc. Mas eu sou conservador nessa questão, nessa postura. Eu diria assim, uma elegância pastoral. Um zelo. Um zelo por isso aí. O pessoal não está zelando. Você vai, mas isso é bobagem. Mas não é só isso. Atrás disso acompanha um monte de coisas e de aberrações até. Não, mas o exterior, ele pode até enganar, por exemplo. Tem Lógico. Lobo, tem lobo vestido de ovelhas, tem. Pô, acabou, isso é fato. Mas o exterior, ele também demonstra uma disposição interior. Sim. Então, eu acho interessante essa questão do pastor de terno, porque hoje em dia o sapatênis é gola polo. A polo, camisinha fora das calças, calça
calça apertadinha e tênis cor-de-rosa. Isso. Tem na própria arquitetura, por exemplo. É lógico que para quem é cristão, Jesus falou de 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. Ponto. Ele não faz necessariamente uma dimensão de uma catedral gótica, não. Igreja de parede preta. Não é isso. Mas o exterior, ele é uma disposição interior. Ele demonstra uma disposição interior. E como demonstra? Mas, embora a gente saiba, e não vamos ser inocentes, pelo amor de Deus, não se trata disso, de achar, colocou um terno, gravata, aquele pastor lá é santo. Virou santo. Não. Aquele pastor lá é muito bom. Mas veja bem, você vê um juiz de terno, um deputado, um vereador, um senador, etc., por estar de terno, não quer dizer que ele seja uma autoridade libada. não é necessariamente, certo? Não é. Mas ele tem que estar de terno. Exatamente. São protocolos, mas o que acontece? São protocolos do pragmatismo do mundo contemporâneo que tem causado a exaustão de muitas pessoas. Por isso, muitas pessoas estão buscando caminhos conservadores, todavia não sabem o significado. onde encontrar. Coisa dela. Entende? Então, assim, e como nós moramos numa sociedade plural, de muitos caminhos, é necessário... O que é bom, né? Não é ruim. Claro, é maravilhoso. Mas como nós vivemos uma sociedade plural de muitos caminhos, é fundamental também que as pessoas conservadoras, ou as pessoas mais progressistas, ou revolucionárias, etc., elas se encontrem com seus iguais. Exatamente. Porque existem muitas pessoas, muitas mentes cansadas, muitas pessoas cansadas, que estão procurando um conforto psicológico num ambiente mais conservador, mais reservado, entende? Tem muita gente assim. Mas que muitas vezes não encontra. Mas está havendo muito desconforto em todas as dimensões da sociedade, em todos os meios, culturais, religiosos, econômicos, etc. Está havendo um desconforto que é próprio deste tempo. A pessoa pode ser a mais revolucionária do mundo. Sim. Pode ser a mais progressista do mundo. Mas o que a humanidade quer, o que o aconchego psicológico do gênero humano quer é estabilidade. Eu não estou falando de monotonia, eu não estou falando de mesmice, eu não estou falando de chatice, mas eu estou falando de uma certa estabilidade para o funcionamento da economia, por exemplo. Para dar uma segurança para o povo. O funcionamento da política. Entende? Assim, enfim, essa estabilidade que o Ocidente perdeu num longo processo histórico que data do final do século XVIII e que foi, assim, é um primeiro dominó, sabe? É um primeiro dominó que foi derrubando. Foi muito tempo, foi demorado o negócio. Derrubando. Então, assim, hoje em dia, existem segmentos sociais que estão procurando recompor pelo menos uma parte deste dominó. E é um número crescente de jovens que que se identificam. Eu sei. Como diria o Neymar, assim, saudades do que não vivi. Saudade do que não vivi. Mas é isso, assim. Não se trata de um conservadorismo, é muito raso em dizer, por exemplo, que é a conservação de tudo, do status quo de tudo. Não se trata disso. O conservadorismo ele pode e deve problematizar. Por exemplo, as realidades econômicas. Nós vemos o Brasil. Certo. O Brasil está entre os países mais ricos do mundo. E o Brasil há muitos anos, não é agora. Meu Deus, sempre foi. O Brasil está entre os países mais ricos do mundo. Todavia, no Brasil, se você ganha R$ 4.500, você está entre os 10% mais ricos. Quer dizer, com pouco dinheiro no Brasil, você está entre os 10% mais ricos. Isso não quer dizer que você está muito rico. Isso quer dizer que há uma problemática social que demanda discussões. O conservadorismo não tem problema com relação a isso. Não. Embora haja pessoas do conservadorismo que queiram conservar coisas ruins, como também há pessoas, a linha da esquerda, que querem apregoar novas ideias erradas. Então, por favor, não compre nada de porteira fechada. Nunca. Não compre nada de porteira fechada. Comprei, agora eu sou conservador. Então, comprei tudo, então não vou questionar nada. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que chama Cláudia Regina Boechat, você conhece? Conheço, por acaso, eu conheço bem há 50 e poucos anos. Ela me disse assim, ela estava falando para mim umas questões partidárias, ideológicas, etc. E ela fez uma série de apontamentos de algumas questões que ela entende que precisam melhorar. Aí você fala assim, não, mas ela é alinhada com um determinado partido, então ela comprou de porteira fechada o partido. Não se trata de comprar de porteira fechada, nada. Se trata de problematizar.
de duvidar, de questionar. Inclusive o que eu estou te falando aqui, isso que eu estou te falando aqui não é na Bíblia para você acreditar cegamente. Não é uma palavra inerrante. Não. Mas é para ser A própria questionado. Bíblia carece de interpretação. Por isso exige os exegetas. Exegetas, exegese, hermenêutica, tem várias ciências aí que se utiliza para tornar a coisa clara, né? Não só para entender, como para comunicar. Por Né? isso que eu acho que é errado, é raso, né? Não é nem errado, é raso chegar e pegar assim, a Bíblia é ruim, a Bíblia é um Corão, etc. Os livros religiosos. Tá, ok, não estou falando para você aderir, mas Não. existe uma exegese. Que É muito problematiza fica isso. meio difícil as pessoas serem contra a Bíblia, como o livro mais antigo do mundo, e editado, né? E o primeiro livro O mais vendido impresso e o mais vendido do mundo em todo o tempo. E um livro que consegue entrar nos países mais fechados. A China, por exemplo, que é o horror do planeta. Né? Isso porque nós só conhecemos a Terra. Quem sabe outros planetas pior ainda. E se um outro for pior, não sei onde, a Bíblia está lá, não adianta, você não consegue segurar esse livro. E o que tem de verdades dentro da Bíblia, de ciência, o que tem na ciência, de ciência na Bíblia é assustador. De genética, de biologia, de física e tudo mais. Não é? Enfim, mas eu não estou defendendo a Bíblia aqui, não é o caso. É um tipo de livro que não precisa de ninguém defendê-lo. Ele sozinho se resolve. Ele sozinho se resolve, né? Mas é bom entender, compreender melhor. Mas a verdade é que esse conservadorismo, a palavra pode assustar as pessoas. Está remetendo a uma vida... Porque parece que está defendendo escravidão. Escravidão, Entende? não é Parece, isso. Não. Parece que está retirando o direito das mulheres. Não. Não se trata disso. O conservadorismo ele se dá, por exemplo, na história, quando você lê, por exemplo, Raymond Burke, por exemplo, e ele problematiza toda a sociedade francesa. Os antimodernos, por exemplo, Joseph Demetri, é um outro autor que problematiza a sociedade europeia do século XIX. Quanto aprendizado eu tive lendo esses autores antimodernos. E os antimodernos aqui, repito, não é o antitecnológico, não. É questionar esse fenômeno e problematizar esse fenômeno histórico que nós chamamos de modernidade, cujo início data do século XV. E a Idade Moderna foi uma coisa fantástica, porque deu uma mudança de rumo na história toda, violentamente. A Idade da Razão. Da razão. Né? A Idade Moderna é a Idade da Razão. Antes já havíamos E a razão é boa. só. Né? Mas a razão não é uma coisa rígida. Não pode ser. Não é? Antes disso, já tivemos também o período do Renascimento, que já foi uma coisa fantástica. Foi uma época muito bonita. Né? Para as artes, para a medicina, as artes, aquilo ali, para tudo. Né? Para a arquitetura. Aí depois veio a Idade da Razão, que melhorou. Então nós estamos hoje numa pós-modernidade que me parece uma esculhambação geral, diríamos assim. Mas né? que é problematizada. É. Por exemplo, assim, Freud falou sobre isso. O homem moderno ele é sobretudo angustiado. Ele escreveu sobre isso para demonstrar assim, que a modernidade também ela desnudou o ser humano. Tem um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, onde ele fala do desencantamento do mundo, que Weber já falou sobre isso, enfim, claro. Sim. Mas ele fala desse mal-estar psicológico, que foi a falência do Estado, da família e da religião. Assim, o individualismo foi perpassando e superando com aspas, não quer dizer que é uma evolução positiva, mas ele foi perdendo a influência o Estado, a religião e a família sobre o indivíduo. E nós vivemos hoje um período de extrema liberdade individual. A busca excessiva do princípio do prazer. Né? Hoje vive-se a bandeira do princípio do prazer. Você pode ter o prazer que você quiser hoje em dia, que nem a pessoa vai se sentir tolhida. Não, mas veja bem, esse princípio do prazer acabou afastando o indivíduo de um certo ponto, de um certo eixo. Do equilíbrio. Do equilíbrio.
Então, entende como hedonismo, Que é o princípio do prazer. o princípio do prazer, esse hedonismo, ele precisa ser problematizado? Precisa. Então, assim, essa questão do conservadorismo, repito, você pode discordar integralmente, mas vamos discordar, vamos pensar sobre. Porque, por exemplo, esse filósofo alemão, Peter Sloterdijk, ele fala sobre isso, assim, do mal-estar psicológico contemporâneo que o ser humano tem, da crise existencial que o ser humano tem, depois de ter superado as camadas que o protegiam, que exerciam sobre ele a proteção, causavam para ele um certo conforto psicológico, conforto. De Segurança, formação, uma certa segurança. E nós somos professores. E quantos jovens você já conheceu, e eu já conheci, e conhecemos, que vivem perdidos porque não tem camadas de proteção? Não tem nenhuma. Mas o indivíduo tem que ser necessariamente guiado, ele não pode pensar pela mente própria, ele deve pensar, mas ele precisa ser bem orientado e ter referenciais. Referenciais. Os referenciais não são coisas que nós plantamos, são, na verdade, referências que eles escolhem para conduzir a vida deles. Por exemplo, são balizadores. As referências do Ocidente. O Deus de Israel, o direito romano e a filosofia grega. Acabou. Eu vou destruir isso? De jeito nenhum. As coisas mais importantes que passaram. Mas então eu tenho, repito, então tem que comprar de porteira fechada? Não se trata se trata de entender que há uma indústria hoje muito bem montada que visa inverter esses pilares elementares do Ocidente. O Deus de Israel, ainda que você não seja cristão, se trata disso. Não é questão de religião. Mas assim, mas o Deus de Israel, o direito romano e a filosofia grega. Esses princípios são elementares na formação da sociedade ocidental. E há um processo também de desconstrução desses elementos fundantes. Legal. E vai sobrar o quê? Pois é. A sociedade vai para qual caminho? Só um termo de raciocínio rápido aqui, se é que nos dão esse privilégio. Israel. Né? Deus de Israel. Ok. Israel como nação. Tira Israel, tira os feitos, as realizações do país conservador, fundamentado em uma religião milenar, certo? Com princípios rígidos, com coisas que eu não concordo e você não concorda. Não tem problema. Tira Israel do mundo e todas as benfeitorias que ele implantou, o que sobra? Olha, a população do mundo hoje é 8 bilhões de habitantes. A população de Israel, eu acho que são 14 milhões de habitantes. Eu acho que é uma população bem pequena. Pesquisa aí, que você está me assistindo, pesquisa aí. Compara a quantidade de prêmios Nobel. Quantos? Pois é. E os outros? Não, assim, é um feito. É um feito. Mas não é só isso. Admirável. Vamos ver, eu estaria vivo se não fosse um judeu? Não estaria. Se não fosse o Fleming, eu estaria morto. Né? Quantos não fosse o Sabin estaria aleijado? Se é que estaria vivo. Correto? Então, eu fiz uma cirurgia uns 8 anos atrás e a máquina que me operou, que foi uma robótica, era da Vinci, que foi feita por um judeu e foi a melhor cirurgia do mundo. Eu só soube porque eu fui lá para operar e depois saí de operado. Isso não quer dizer que você tem que concordar com todos os primeiros ministros de Israel. Não, nem com o Netanyahu de agora. Não tem que concordar com ele. Netanyahu, enfim, não se trata disso. Golda Meir. Morte aos palestinos, não é nada disso. Não. Mas assim, é entender os elementos fundantes. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é explicar o que é o conservadorismo, explicar as nossas origens, as origens da sociedade ocidental, e enfim, problematizar a sociedade do tempo presente, porque não é um conhecimento dogmático. Eu não sou um dogmático para... Você tem que... Dogmático é difícil até ser dogmático com matemática, senão, porque tem o valor de pi lá, tem a dízima. Como é que é uma ciência exata, você vai ver direitinho, não é exata. Né? O conhecimento ele é maravilhoso, ele é angustiante, ele é doloroso, ele mas ele é bom. Mas ele é fantástico, ele é libertador. Ele melhora a gente por dentro. Você fica mais forte, fica mais interessante, porque nós somos interessantes não pelo que acham de nós,
mas pelo que você sabe que você está conhecendo, está entendendo, está crescendo. É um crescimento que a gente vê por dentro. Os outros não necessariamente não veem por fora. Sim. Tá? Sim, exatamente. E assim, no que tange a dimensão de projeto, eu tenho isso. Tem um outro projeto, que eu só vou dar uma brevíssima palhinha, que também precisa ser problematizado, que tem relação com o modus vivendi hoje do tempo, que eu comecei a trabalhar na Faculdade de Redentor. Isso, Sim. por 7 anos, o luto. Sim. O hedonismo impede com que as pessoas Tem enfrentem o luto. Frente ao luto. Que é de uma importância fabulosa. É libertador. Então, assim, por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já li, já estudei, que o Ocidente sempre lidou bem com o luto. A morte nunca foi fácil. O ser humano E não vai ser fácil para não vai ser fácil e nunca foi fácil. Para cultura nenhuma. Nenhuma. Assim, algumas pessoas até celebram uma crença transcendental, metafísica, enfim. Mas Mas o almoço em mas cima não da é cobra, o prazerosa. japonês, não é. Não é prazerosa. A morte não é prazerosa para ninguém. O hedonismo que toma conta do Ocidente o hedonismo gera pessoas cada vez mais incapazes e de lidar com questões que são certas, como o luto. Eu comecei a trabalhar isso. Por 7 anos eu trabalhei na Faculdade de Redentor. Isso é uma obra inacabada. Assim como o conservadorismo, o luto. São dois pontos Importantes. Fundamentais que eu quero trabalhar. Puxando um pouquinho para a realidade que se vive no Brasil, o Brasil hoje está numa situação política estranha, diferente, etc. Não vou comentar aqui, nem querer... Alguns anos. Mas vamos dizer hoje que está pior hoje, talvez. Mas eu estou percebendo que há uma crescente inclinação de muitos políticos, de muita gente, também na busca de um retorno a certos valores políticos do passado. Não é? Isso me parece visível, isso aí. E existe uma reação também muito forte contra isso, né? Por exemplo, o golpe militar de 64 é um tema polêmico. Hoje já é revisitado de maneira mais Eu estava lá. positiva. Eu estava lá. Veja só como eu sou novo. Não, assim, esse revisionismo histórico, tudo está sendo revisitado. Há hoje, eu não estou aqui por acaso. Assim, Certo. então não me chamou aqui por acaso, assim. Não. Conservadorismo, pelo amor de Deus, é um assunto sem expressão. Ou então, não se trata disso. Não. Se trata de um fenômeno, de um fato social, como Durkheim falava. É um fato social. Como Durkheim falava. Quer eu goste ou não, Como a gente vive num mundo de tensões hoje. No Brasil, essas tensões, elas têm se tornado mais crescentes por conta, desde aquelas manifestações de maio ou junho de 2013. Sim. A partir daí o Brasil perdeu a estabilidade. O Brasil tinha uma estabilidade até então razoável. O Brasil está lutando para recuperar a está muito difícil. Ele não está bem, não. O Brasil não está bem, não. Os políticos podem dizer para um lado ou para o outro. A esquerda, vamos usar a expressão esquerda, mas eu não estou dizendo que eu sou de direita, nem sugerindo que você seja de direita. Essa ideia não está sendo dita. Embora eu seja um camarada de direita. Mas eu sou de direita por opção. Por conhecimento. De maneira consciente. Consciente. Mas não sou de direito para matar o outro, não. Não, vou matar. Não, vou dar um tiro nele. Comunista, vou matar. Comunista, não. Eu estava na Revolução. Né? Eu sou daquela época, era militar naquela época. Né? 6 meses depois que eu entrei, mas vivi todo aquele arroxo todo, passei por ele. E não vi muitas coisas que contam dela, não. Claro que há o exagero, mas o exagero nunca é do processo, o exagero é mais das pessoas que estão no processo. Isso existe em qualquer lugar. Você vê o policial, violência, matou que não precisava matar, onde? É o problema dele. Não, porque não quer dizer que... A polícia vai acabar com a polícia. Vai acabar com a polícia e aí atribuir a todos os policiais o que um comete de violência. Não tem nada a ver. Né? Mas eu estou percebendo que está um movimento de retornar, né? Ou seja, vão retornar. Há um movimento. Há um movimento hoje, não sei se da maior parte da população, enfim, mas assim... Mas não seria uma falta de decepção com a esperança que foi lançada? Sim. Então, o que acontece? A história ela é pendular. Lógico.
Então, por exemplo, esse intercâmbio no poder, ele é fundamental. Ele é importante para o amadurecimento do processo democrático. As experiências. Não é que eu vejo o pessoal, vou entrar na máquina do tempo, vou voltar no tempo e vou viver com uma pessoa de 1950. Mas as instabilidades do tempo presente, as narrativas, que são muitas hoje, mas há um certo interesse de uma parcela da população em alguns retornos. Eu sei disso. Isso há. Isso há. Com toda a certeza. Na verdade, eu acho que o brasileiro não é muito afeito às reformas. Não. Eu tenho essa impressão. Eu O também. brasileiro não é muito afeito às reformas, enfim. É um assunto complexo demais. Veja bem, professor e doutor, nós passamos a nossa história, é uma história bonita. É verdade que a história do Brasil é uma história bonita. É assim. Tem superação. E tivemos um governante sério no Brasil, muito sério. E foi o segundo imperador. Aquele era um homem sério. O Dom Pedro II era um homem sério. Era um brasileiro de coração, etc, etc. E quando a gente estuda a vida dele, que era um homem que vivia numa época escravocrata, ele não tinha um escravo. Não tinha. Ele não tinha escravo, né? E o pessoal que trabalhava com ele, negro ou não, ele é todo mundo assalariado, etc. Foi um período, para aquele tempo, para aquela época, maravilhoso. Né? Considerando Há um crescimento monarquista no Brasil hoje. Eu sei que há. Tá? Se fizerem outro plebiscito, eu voto de novo. Eu voto de novo na monarquia. Eu tenho esse princípio, mas eu não sou monarquista no sentido de vamos colocar no trono. Não temos, tem sim, mas o problema não é esse. Eu não penso dessa maneira. Mas a monarquia daquela época, quando a gente estuda a história do Brasil, era um governo bom. Não era tão bom por causa do quê? O tempo. Que nenhum país é uma ilha. Ninguém é uma ilha. O Brasil não era uma ilha, certo? E não é uma ilha. Então, como não ser influenciado pelo domínio do momento histórico, tá? Então, ele entrou naquele embalo de República dos Estados Unidos, né? Aquela Constituição dos Estados Unidos da América, etc., e saiu com o nome de Estados Unidos do Brasil. E nunca foi Estados Unidos. O Brasil é um país que teve o nome de Estados Unidos, do Brasil, e nunca foi um país. Pelo contrário, naquele período que tinha uma concentração de poder terrivelmente centralizador, muito grande. Né? Mas eu vejo uma possibilidade muito grande de retornarmos aí para o chamado conservadorismo, e eu acho isso positivo. Acho positivo porque temos valores muito importantes para resgatar, para refundamentar a nossa sociedade. Porque do jeito que ela está, se continuar assim e descendo, vai parar onde? Não, você que está me vendo, você acha que está legal? Tudo bem, problema dele. Não, mas assim, eu acho muito difícil alguém honestamente falar para mim que tá legal. Sim, como? Eu tenho certeza. Talvez eu vá ter uma resposta. O doutor Heitor vai ter outra. Enfim, as pessoas vão ter outra. Mas há um ponto comum. Eu sei que você não está satisfeito com o que você vê hoje. Abre o seu computador, abre o seu celular agora e coloca em qualquer site de notícias e veja o que está sendo noticiado lá. Sai na rua, conversa com as pessoas. Enfim, a gente está em Itaperuna, na Avenida Cardoso Moreira, mas se você... Vai para o centro de São Paulo, é a mesma coisa. Converse com pessoas que estão no exterior. Pergunte, assim, você está satisfeito? Eu converso com pessoas que estão no exterior. Eu sou aluno de uma universidade do exterior. Eu converso quase todos os dias com meu orientador, Philippe Lisancourt, que é canadense. Franco-canadense. Nasceu na França, mas tem cidadania canadense. Ele, de vez em quando, aponta algumas insatisfações das instabilidades do tempo presente. As soluções podem ser diferentes, mas a insatisfação é comum. É geral. Né? Quando estamos falando aqui, a impressão que você pode ter que nós estejamos com aquela ideia de conservadorismo focado no que aconteceu e como está acontecendo no Brasil. Não, é o mundo inteiro. O mundo todo está oscilando terrivelmente, diríamos assim. Você vê melhor, o que está acontecendo no Oriente hoje? Israel, aqueles países todos. Vamos pensar direitinho. Tem alguma sanidade ali, naquele movimento todo? É loucura. É um negócio horrível, mas horríveis. Né? De ambos os lados. Claro, você, como um cidadão brasileiro, num país que tem contato diplomático perfeito com Israel, e praticamente quase todos os países do mundo têm,
eu sou um torcedor de Israel, mas sou um torcedor de Israel por causa do conservadorismo que eles praticam. Eles são tremendamente conservadores. São? São tremendamente conservadores. Mas, no entanto, liberdade total na sociedade. Pois é, é isso que eu ia falar. Me parece que a sociedade de Israel é bem liberal. Bem liberal, mas liberal demais. No comportamento. É, tudo. Isso, Mas, em isso compensação, é tem um interessante. eixo, Mas tem um referencial. tem o referencial. E não sai daquele eixo nem a tiro. Vê bem, qual o país que manda no mundo? Você tem algum dinheiro no seu bolso? Deve ter, não tem? Você Não, pensa que é seu? eu sou rico, eu só ando com dinheiro no banco. Tá bom. Pois é, então fique sabendo que o dinheiro que está no banco, no seu nome, não é seu não, é de judeu. É. Eles mandam não dinheiro. Eu Mandam sei. dinheiro do mundo. Mas mandam mesmo. Os grandes laboratórios, todos, praticamente todos, são nas mãos Do judeu. de seus judeus. A tecnologia todinha, toda, que você vê um jato voando aqui hoje, sabe? Mas esse jato é fabricado pela França, vai lá ver o que tem de Israel. Não, isso aqui é fabricado pelo Canadá. Vai ver na Embraer, ver o que tem de equipamento lá que vem de Israel. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra, eu morei em Londres em 2007, e aí eu trabalhei lá como faxineiro. Eu morava no bairro chamado Stamford Hill, um bairro judeu de Londres. Eu aprendi muita coisa com um judeu, assim, de experiência de vida mesmo, de austeridade, porque às vezes, o cara tem dinheiro, então esbanja dinheiro. Não. Judeu não. Não. Eu aprendi bastante coisa nesse bairro que eu morei em Londres, em 2007, em Stamford Hill. Enfim, assim, eu acho que é isso, assim, de alguma maneira, o Brasil tem uma relação afetiva, o Ocidente tem uma relação afetiva com Israel, porque a formação do Ocidente passa por Israel. Não se trata necessariamente de falar assim, morte aos palestinos. Não. Pelo amor de Deus, por uma questão humanitária, em hipótese alguma, a gente pode concordar. Nem usar, não, isso aí não, isso aí é outra coisa. Alguma, isso é outra Talvez não história. podemos usar... Não precisa explicar isso, Não. porque isso pode ser entendido quando você... eu tenho tenho uma gratidão, um reconhecimento, uma admiração, etc., com Israel. Isso aí não tem gente que entende assim, morte aos palestinos. Não, Por quê? são coisas completamente distintas. Por que as pessoas querem entender isso? Porque as pessoas querem entender Porque alguém começou a distribuir essa linguagem, essa tônica, porque está sendo favorável ou está contando uma história do jeito que alguém quer que seja visto ou entendida. Não. Mas, do mesmo modo, não sou favorável a matar judeu. Porque isso aí não levou ninguém ao progresso, ao desenvolvimento. Né? A Rússia fez isso. O que ela matou de judeu e de cristão é uma coisa absurda. Né? As cruzadas fizeram isso. Ninguém resolve o problema do mundo matando quem quer que seja. A não ser que possam fazer um teste, né? Que não é teste psicológico, seria um teste moral, de qualidade. Você chegar à conclusão que aqui está, 30% da humanidade não presta, vamos matar todo mundo. Alguém tem competência para fazer isso? Não tem. Não existe. Né? Agora, o mundo está instável, já passamos por instabilidades muito sérias. Hoje passamos por uma instabilidade, inclusive atômica, uma possibilidade muito grande. Tem uma guerra ali que está sendo esticada sem necessidade, que é a Ucrânia e Rússia. Que a Rússia já teria acabado com aquela guerra, se ela quisesse. Mas por que ela não joga uma bomba ali e acaba com a guerra? Porque aí não vai ser o fim de uma, vai ser o início de outra. Né? Então ali é uma coisa injusta. Está morrendo gente de um lado e de outro, sem perspectiva de como vai terminar aquilo ali. Uma solução que agrade para os dois? Como? Nunca se chegou a uma conclusão com uma solução que agradasse a árabes e judeus. Nunca. Nunca se vai chegar à unanimidade ou resolver o problema da humanidade do modo que o ser humano pensa. Então vamos procurar o equilíbrio, porque a virtude está sempre no meio, certo? Então esse conservadorismo que nós vemos por uma ótica totalmente diferente do que a sociedade laica atribui, ou avalia, ou rotula, diríamos assim, isso aí é lamentavelmente uma piada. Isso não existe. Distorção. Uma distorção. Há uma distorção do conceito. O meu desejo é explicar o que é o conservadorismo.
faça o que você quiser. Viva da maneira que você quiser. Mas tem a opção de fazer o melhor. Porque a liberdade, ela é um princípio da direita. Como um dos elementos, o que constitui a direita é a liberdade, como o que constitui o cartão de visitas à esquerda é a igualdade. Se é aplicado de maneira correta ou não, isso é uma outra história. Mas, teoricamente, segundo os autores que problematizaram a direita, as questões da política, das ideologias, da filosofia, direita e esquerda é a liberdade e a igualdade. Eu acho que nós precisamos problematizar isso de uma maneira sensata, sem grandes paixões, para que a pessoa tenha liberdade. Isso é princípio de direito. Isso é o principal. Isso é muito mais importante do que a tal da igualdade. Porque não existe uma pessoa no mundo igual a outra. Não. Né? Nesses 8 bilhões de habitantes da Terra não existe um igual. Nenhumzinho que seja igual. Tá? Nem os gêmeos são iguais. Nem univitelinos. Gêmeos univitelinos não são iguais. Você tem netos gêmeos, eles são diferentes. Os meus gêmeos ainda são univitelinos. Mas aqueles que são cara de um focinho do outro, vai mudando também. Depois de certo tempo, até um transplante que venha a ser feito já não será aceito mais. Vai existir até resistência genética entre gêmeos univitelinos. Porque até a formação é uma coisa, o desenvolvimento já muda. Já começa a mudar. Então vamos querer o quê? Que o mundo seja um mundo perfeito, com todo mundo pensando da mesma maneira? Eu até concordo que seja o mundo possa ser perfeito, todo mundo pensando da mesma maneira, desde que pense do meu modo. Concorda com isso? Sim, vamos combinar assim. Tudo Né? bem. Vamos combinar assim. Eu e você somos referencial de pensamento do mundo. Tudo bem. Combinado? Vocês são livres para pensar. Vocês concordam? Concordam com isso? Claro que você não concorda, nem nós, né? Nós estamos brincando. Eu não penso como eu pensava 10 anos Lógico atrás. que não. Você não é igual a você como... Não, há 2 anos atrás já mudei a maneira de pensar. Estou pensando melhor hoje. Claro, que bom. Lógico, porque as minhas opções de pensamento já são outras. E enquanto a gente for vivendo, a gente tem que mudar. Nós não somos um tijolo, não uma pedra. É pétreo, né? Nós não somos pétreos. Não é monolítico. Não, nós somos um ser vivo. As células que estão surgindo agora, resultados das outras, ocupando o lugar das que morreram, elas são melhores. Ah, você está mais velho, mas quem disse que eu sou pior? Né? E assim foi. Eu entrevistei hoje aqui no programa Personalidade o Dr. Vinícius Cousi Mérida, historiador, professor de história, pedagogo, um homem na área bem graduado, bem preparado, com um pensamento muito agradável, muito bom. Eu quero aproveitar para lembrar a todos os nossos queridos telespectadores que nós temos vários programas interessantes. Quero saber, com a doutora Cláudia Boechat, é um programa que, em princípio, retorna agora toda quarta-feira às 18 horas. Tudo pela Graça, é um programa todo sábado, às 14 horas. É um programa de auditório que eu faço, agora com um modelo mais moderno. Conhecimentos e Assuntos Relevantes é um programa que vai lá toda terça-feira, às 19 horas, sobre os mais variados assuntos, é uma entrevista contributiva interativa. Personalidade foi esse programa que você assistiu. E tem também os Sermões Bombásticos, que é uma perspectiva religiosa, em que eu prego todo sábado, às 18 horas, um sermão violento. Ele não é moleza, não. É para desagradar mesmo, para descontentar aqueles que vivem na pindaíba moral. Felicidade para você. Próximo mês estaremos juntos aqui. Obrigado por ter participado. Foi muito bom, muito agradável. Deus abençoe você e a sua família toda. Mas eu preciso dizer o seguinte, Sucesso. Você mudou a minha vida. Rapaz, aquela faculdade Redentor. Que bom, então né? Precisava estar aqui, viu? Que bom. Muito obrigado. Obrigado por esse privilégio de saber disso. Com certeza. Coisa boa, coisas boas acontecem na vida da gente. Na Obrigado. minha, na sua e de todos os nossos queridos. Obrigado, até o próximo mês.